Graças a Deus, vamos falar agora sobre Judas Iscariotes. Sem dúvida, um dos personagens bíblicos mais desprezados da Bíblia. Mais desprezados da Bíblia. Porém, nós vemos que na época de Jesus, Judas, ele era um nome muito, assim, um nome comum. Judas era um nome comum na época de Jesus. Nós vemos até Judas Macabeus antes de Jesus, bem, uns 200 anos antes de Jesus, nós vemos muitos homens. Claro, era um nome popular, porém que depois virou um nome de maldição. Hoje você não escuta ninguém falando que se chama Judas. Mas nós vemos que Judas, o nome Judas simplesmente significa judeu. Era comum em Israel, principalmente entre a seita dos Zelotes. Então era comum o nome Judas na seita dos Zelotes. E também tem mais uma coisa, meus irmãos. Os estudiosos entram em dificuldade de entender o porquê Iscariotes. Alguns vão dizer que é da cidade de Cariotes, né? Que alguns identificam como a cidade moderna de Cariasten, no sul da Palestina, mas essa também é uma discussão aberta. Então ninguém sabe exatamente o que significa Iscariotes, porém alguns defendem que é uma cidade. Mas estudos à parte, nós vamos ver que Judas é um homem desprezado. Por quê? Porque ele traiu Jesus, né? Todos nós sabemos que hoje ninguém coloca o nome de Judas. Mas nós não podemos nos esquecer que ele é um homem de extrema confiança de Jesus. Ele era um homem que mais assim, que era o que guardava a bolsa, que era o que guardava tudo aquilo que entrava no ministério de Jesus de dinheiro para poder sustentar os apóstolos, para poder fazer a viagem, alguma coisa dessa natureza. Quem guardava a bolsa era Judas. Então Judas não era qualquer um. Judas era um homem de confiança de Jesus. Porém, pela sua ganância, pela sua falta de amor, alguns vão dizer que ele nunca se converteu, que várias situações podem ocorrer, mas ele estava sempre ali ouvindo acerca do Mestre. Sempre estava ouvindo os ensinamentos de Jesus. Mas ele não se converte. Não adianta ser seguidor de Jesus, irmãos. Tem que ser discípulo de Jesus. Ele era tido como discípulo? Era. Ele era um dos discípulos de Jesus. E se não tivesse feito o que fez, porém, se tornaria um apóstolo. Mas, já que estava profetizado lá em Isaías que um trairia Jesus, nós vemos que Judas traiu Jesus. Irmãos, não se apegue. Eu, particularmente, não que eu não aceite, mas eu não concordo com a questão que Judas já nasceu para trair Jesus. Eu não concordo com essa questão. O que eu concordo é que todos poderiam ter traído Jesus. Qualquer um deles, até mesmo João, que era o discípulo amado, poderia trair Jesus. Pedro não negou Jesus? Pedro se arrependeu. Mas Judas não se arrependeu. Judas, ele traiu Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, que era preço de escravo. Jesus deu a oportunidade para Judas. Por quê? Deu bocado molhado para Judas. Quando eu falo bocado molhado, ainda não era ceia. Deu bocado molhado, que ali era a Páscoa, que eles molhavam o pão nas ervas amargosas e davam para o seu companheiro. Então ele molha o pão no bocado molhado, que são as ervas amargosas, para o povo se lembrar aquilo do livramento que Deus deu para eles no Egito, e depois era a ceia. Quando ele toma o bocado molhado, ali Satanás entrou nele e ele saiu. Quando Jesus deu a oportunidade para ele falar e ele se arrepender, ele não se arrependeu, o que fazes? Fazes logo. E aí ele traiu Jesus. Ele depois ficou não arrependido, mas ele teve remorso. Então nós temos que nos arrepender, não ter remorso. Ele teve remorso do que fez, depois que ele viu o que aconteceu, Jesus sofrendo ali. Ele achou que Jesus só ia só ia ser açoitado, depois seria livre, mas não foi isso que aconteceu. Jesus acaba sendo levado, acaba sendo açoitado, colocado, já planejaram a morte de Jesus. E aí ele acaba, vamos dizer assim, ele acaba vendo o que ele fez, acaba pegando as moedas, jogando lá, e ninguém nem colocou esse dinheiro no cofre, porque falou, não, esse é preço de sangue. E aí compraram o campo chamado Campo de Sangue. Mas Judas, ele vai se enforcar, e alguns dizem que ele não morreu enforcado, ele morreu com a corda se rompeu, ou o galho onde ele estava da árvore se rompeu, ele caiu no precipício e as suas vísceras ficaram aparecendo, já que ninguém podia fazer nada no sábado, não podia juntar o morto, então aquilo ali ficou exposto. Então nós vemos um fim trágico por um homem que poderia ter tantas coisas boas, porém nunca nos esqueçamos, ele era um homem de confiança
de Jesus. Mas Jesus não sabia o que ele fazia? Claro que Jesus sabia. Porém, Jesus deu todas as oportunidades para Judas se arrepender. E Judas poderia ter se arrependido depois que ele traiu Jesus, mas não se arrependeu. Essa é minha humilde opinião. Que Deus abençoe os irmãos. Fique na paz. Deus abençoe.